Olá, a Federação Espírita Catarinense traz até você mais um programa em direção da TV FEC. E nesse programa preparamos uma programação especial. Nesta edição vamos mostrar detalhes da passagem de Divaldo Franco em Florianópolis, que fez um mini seminário com o tema Seja Feliz. O roteiro organizado pela Federação Espírita Catarinense começou pelo seminário Seja Feliz Hoje, inspirado pela mais recente psicografia de Divaldo, assinada por Joana de Ângeles. E os orientais conseguiram, de uma maneira surpreendente, assevera um dos mais notáveis físicos quânticos austríaco. Na sua obra grandiosa, O Tao da Física, ele afirma que a realidade da transcendência era, entre os orientais, muito natural. No entanto, o Ocidente teve a sua cultura derivada do pensamento grego. E os gregos, aqueles filósofos pré-socráticos, começaram a pensar no sentido da vida e defrontaram com a tragédia da morte. Qual seria o sentido de viver-se com ética ou de entregar-se ao prazer dionisíaco, se logo depois a morte extinguia a vida, anulando-a? E é nesse caldo de cultura que o Ocidente vai navegar nos últimos 7.000 anos. Aproximadamente 500 anos antes de Jesus, logo depois do período de Péricles, que deu seu nome ao século V, nós vamos encontrar uma dualidade bastante chocante no pensamento grego. A felicidade é impossível, porque ela é defluente de fatores que nos escapam. E muitas vezes, quando anelamos por encontrá-la, eis que ela muda de posição e se transforma sob o aspecto emocional. Dessa forma surgiu o pensamento atomista, em que Leucipo, Lucrécio e Demócrito estabeleceram que tudo quanto existe no universo é o resultado de 3 fatores que se aglutinam: o vácuo, o movimento e a partícula atômica. Esses 3 elementos formam a vida, em especial. E quando um deles, por qualquer uma questão, se desintegra, a vida perde o sentido porque se dilui. E a doutrina atomista prolongou-se até o momento em que surgiu o pensamento socrático. Esse notável filho de um modesto estatuário e de uma parteira havia percebido que a vida era portadora de um sentido especial. O indivíduo encontrar em si mesmo aquilo que o motivasse para viver e que hoje chamaríamos o sentido existencial. Em determinada oportunidade, o pai desejou que ele se entregasse à marmoraria. E ele chegou mesmo a intentar realizar algumas estátuas sem brilho. E a mãe resolveu levá-lo a assistir a um parto. Naquela oportunidade, quando ele viu a criança nascer, logo de imediato, ele teve a ideia de criar a maiêutica, palavra grega que significa parto. Se existe um parto exterior, também por que não um parto interior? Colocar para fora aquilo que trazemos do mundo das ideias, do eudos. E nessa oportunidade, nós desenvolvermos o sentimento do Deus interno que jaz em nós, encontrando a razão de viver. O pensamento socrático floresce, mas floresce de uma maneira irônica, porque ele era sofista e negava a realidade daquilo que outros afirmavam. A sua doutrina resume, então, a base da ética que nós conhecemos através da história. Mais tarde, aproximadamente 500 anos, um pensador emérito, hoje considerado pela doutora Hannah Wolff, psicanalista alemã, como sendo o maior psicoterapeuta da humanidade,
estabeleceu que o seu reino não era deste mundo. O seu reino estava naquela dimensão de um provérbio bíblico: a felicidade não é deste mundo. E isso deixou uma marca impressionante na teologia, que estabeleceu ser a Terra um planeta de exílio, um vale de lágrimas, um lugar de sofrimentos. E por muito tempo, esse conceito vigeu até quando pudemos libertar-nos do dogma, a partir do século XVII, com a Revolução Científica. E mais recentemente, com a tecnologia de ponta, a cibernética e as grandes conquistas do pensamento astronáutico. Merece, então, recordar que aquele Sócrates, que não era de apresentação bonita, um dos seus melhores descritores, o próprio Platão, tem a oportunidade de dizer que ele não calçava sapatos nunca, porque tinha os pés muito grandes. A sua figura não impressionava. No entanto, quando ele descerrava os lábios e falava, as pessoas ficavam profundamente motivadas, porque havia tanta beleza que era natural que o indivíduo viajasse para dentro, para encontrar no interior as respostas que a frivolidade externa não conseguia dar. E é exatamente Sócrates quem vai estabelecer a base do que seria a felicidade. Se nós olharmos de uma maneira muito rápida, a atualidade como ontem dirão que a verdadeira felicidade é ter. Porque quem tem, compra. Quem compra, pode. Quem pode, goza. É uma teoria que vem desde aquele materialismo atômico, porque se dizia que através do prazer hedonista o indivíduo desfruta de felicidade. Mas a grande verdade é que o próprio pai da doutrina hedonista, Epicuro, percebeu que o ter fazia-se acompanhar de um grande conflito, o medo da perda do que tem. E, naturalmente, chegava a avareza, acumular muito mais. O que levou a perguntar-se a Confúcio como é que a criatura humana resolve os seus problemas. Quando jovem, trabalha, acumula. E quando velho, gasta tudo que acumulou nas doenças, sem ter a oportunidade de viver aquilo que acumulou para os dias festivos da idade melhor para ele. Porque para mim é uma idade muito peculiar. Merece considerar que essa tese apresentada nos dias de hoje está perfeitamente dentro do nosso modelo. Porque o Dr. Rollo May, teórico, teólogo, filósofo americano, dizia que nós sofremos de algo muito singular. Nós sofremos de 3 fatores perturbadores, que são o individualismo, o sexismo e o consumismo. Através da cibernética e das comunicações virtuais, nós chegamos ao indivíduo, faz parte da vida de relacionamento existencial. Eu me recordo de uma experiência muito curiosa, de um piloto americano, no período em que os Estados Unidos estavam em guerra contra o Vietnã do Norte, os Vietcongs. Esse piloto sobrevoava a área inimiga quando foi vítima de um míssil. E a sua aeronave falhou. Ele ejetou a poltrona, salvou a vida, mas caiu em terreno inimigo. Foi aprisionado, recebeu lavagem cerebral para o comunismo, mas ele resistiu de uma maneira ímpar. E quando, 7 anos depois, os Estados Unidos assinaram a paz com os vietnamitas do Norte, foi o momento de trocar os prisioneiros. E o jovem, bastante combalido pela prisão que experimentava, foi levado de volta aos Estados Unidos na condição de herói. E, naturalmente, depois daquele tempo de adaptação psicológica, ele começou a contar o seu martírio e a contar como sobreviveu. E isso, na América, tem um valor muito grande, porque logo se criou um clube, e em breve ele estava proferindo conferências a respeito da arte de viver, da melhor maneira de suportar diatribes, desaforos, angústias. E se tornou um orador profissional,
Hoje ele é célebre. Passou a ditar conferências a alto preço. Mas certo dia, já famoso, ele estava no hall de um hotel, após uma conferência brilhante, quando, tomando um cafezinho, percebeu que um outro homem olhava-o de maneira estranha. Sentindo-se constrangido, ele mudou de lugar, mas o olhar estranho o acompanhou. Ele levantou-se e saiu de uma forma gentil, e a pessoa que o fitava acompanhou-o. Ele acelerou o passo e a pessoa também. Estando agora numa situação conturbadora, ele voltou-se abruptamente, quando o acompanhante perguntou: mas é o Tenente Powell? Ele teve um choque. Sim, eu sou o Tenente Powell. Ah, eu logo o conheci. Assim que o senhor chegou ao bar, eu reconheci, porque eu era da mesma tropa. Naqueles tempos de heroísmo, eu era comandado pelo senhor. O senhor era aviador e era eu quem dobrava o seu paraquedas. Agora eu fico muito contente, porque eu soube que o seu avião foi atingido por um míssil, mas o senhor salvou-se. Mas salvou-se graças ao paraquedas que eu dobrava. Fiquei muito feliz com a notícia. E então, o tenente parou, olhou para aquele homem estranho, já amadurecido nos anos, e teve um insight. Ele começou a perceber que a vida só tem sentido quando há um relacionamento de dignidade humana. A sua não era a sua vida. Ele a devia àquele anônimo, porque foi aquele anônimo quem dobrou o seu paraquedas. E se ele não dobrasse bem o seu paraquedas, ele teria morrido. Salvando-se de uma situação precária e dolorosa, morria em razão de outra, por negligência ou falha de alguém. A partir daí, toda vez que ele se levanta para proferir uma conferência, ele faz uma pergunta graciosa: quem dobrou seu paraquedas hoje? E através disso nós... O orador espírita Divaldo Franco realizou um belo roteiro de palestras em Santa Catarina, entre os dias 24 e 26 de agosto. Divaldo falou sobre a felicidade que acompanha quem descobre um propósito para a vida e quem se dispõe a fazer o bem por alguém. As palavras do médium e conferencista emocionaram e encantaram milhares de catarinenses, com mensagens de conforto, bom ânimo e fé. E o epicurismo floresceu, é o capitalismo moderno. É que nós nos... Mais de 17 mil espectadores que acompanharam também ao vivo através da TV FEC. Foram momentos de pura emoção. No próximo programa, vamos mostrar o evento em Lages e Chapecó. Acompanhe a nossa programação. Já li e recomendo Educação Mudando Vidas, de Lúcia Moisés. É um livro muito prático, muito bom, que nos ensina e nos demonstra como evangelizar de forma simples, didática, mostrando metodologias, nos mostrando práticas interessantes e como que isso pode ser aplicado no dia a dia da aula. É um livro que todo evangelizador deveria ler e utilizar no seu dia a dia. Esta e outras obras estão disponíveis para compra na distribuidora e na loja virtual da Federação Espírita Catarinense. Acesse nosso site e adquira. Dia 2 de setembro, a Federação Espírita Catarinense estará realizando mais uma etapa da Macro-Regional. Desta vez, o evento acontece em Porto União, norte de Santa Catarina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da FEC. Nicolas Camille Flammarion, nascido em Montgenay-le-Roi, na França, no dia 26 de fevereiro de 1842. E desencarnou em Juvisy, no mesmo país, a 4 de junho de 1925. Flammarion foi um homem cujas obras encheram de luzes o século XIX. Ele era mais velho de uma família de 4 filhos. Entretanto, desde muito jovem, se revelavam as qualidades excepcionais. Queixava-se constantemente que o tempo não lhe deixava fazer 1/10 daquilo que planejara.
Aos 4 anos de idade já sabia ler, aos 4 anos e meio já sabia escrever e aos 5 já dominava rudimentos de gramática e aritmética. Tornou-se o primeiro aluno da escola onde frequentava. Para que ele seguisse a carreira eclesiástica, puseram-no a aprender latim com o vigário La Salle. Flammarion conheceu o Novo Testamento e a oratória. Em pouco tempo estava lendo todos os discursos de Massillon e Bossuet. Nas aulas de religião era ensinado que uma só coisa era necessária: a salvação da alma. E os mestres falavam: de que serve ao homem conquistar o universo se acaba perdendo a alma? Foi dura a vida dos Flammarions, e Camille compreendeu a mérito de seu pai, entregando tudo aos credores. Reconhecia nele o mais belo exemplo de energia e trabalho. Entretanto, essa situação levou-o a viver com poucos recursos. Fiquem agora com o segundo bloco do nosso programa, Toque Final. Até o próximo! Você gostou do nosso programa? Inscreva-se no canal do YouTube e curta nossa página no Facebook. Quer sugerir alguma pauta ou evento espírita? Envie um e-mail para a Federação Espírita Catarinense. Boa noite a todos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Para dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, nós vamos falar a respeito de um tema que é sempre objeto de interrogações, tragédias coletivas, ou até tragédias individuais, de pessoas apenas, não propriamente essas em que desencarnam um número muito grande de pessoas. Vamos falar de maneira geral, mas procurando a resposta, porque a doutrina espírita nos aclara, nos explica por que acontecem essas coisas. Às vezes, quando nós ficamos sabendo, a mídia noticia essas tragédias coletivas, terremotos, tsunamis e vulcões em erupção, uma série de tragédias provocadas pela natureza, e ficamos a imaginar por quê. Porque tantas pessoas se reuniram no mesmo local para passar pela mesma prova, para desencarnarem de uma forma dentro de um abalo sísmico ou de um tsunami ou o que for, mas aquelas pessoas ali aparentemente desencarnando, todas elas de igual maneira. E será que seria mesmo de igual maneira? E uma pergunta às vezes acontece: bala perdida. A tal da bala perdida, as pessoas dizem assim: um inocente ia passando e uma bala perdida matou aquela pessoa. Ou uma criança inocente, uma bala perdida matou a criança. Dentro do carro, às vezes, na rua, na porta de casa, aonde for. E vem a pergunta: por quê? Por que isso aconteceu? Era uma criança inocente. E aí vem a pergunta para nós espíritas: era inocente? Se for totalmente inocente, Deus é injusto, Deus é cruel, porque mata o inocente, porque deixa que alguém mate uma pessoa tão inocente. Inocência aí, no caso, significando uma pessoa pura, uma pessoa que não tem defeitos, totalmente inocente, e nesse caso, injustamente, esta criatura, seja criança ou adulto, passando por isso. E essas perguntas todas encontram resposta na doutrina espírita.
A resposta lógica, a resposta clara, a resposta que nos mostra, acima de tudo, a misericórdia divina. Porque é isso que nós temos que buscar. Deus é de misericórdia, Deus de paz, Deus de amor, ou Deus injusto, Deus cruel, Deus que castiga, Deus que manda os seus filhos para o fogo do inferno, desde que cometam algum tipo de crime, ou que não sejam, daquela religião até dos ramos do cristianismo, aonde ainda existe essa ideia que quem não for daquele ramo do cristianismo, que não lê pela mesma Bíblia, da mesma forma, com a mesma interpretação, vai para onde? Para o inferno. E nesse caso, os espíritas já têm o seu lugarzinho no inferno. Podemos saber que nosso lugar está guardado no inferno, porque somos espíritas, porque falamos com os mortos, mortos vêm, e isso e aquilo, enfim, meus irmãos, muitas perguntas, muitas ideias estão aí pelo ar. E vamos ver o que o Espiritismo diz para nós. O título do tema que estamos abordando, que vamos abordar, já dá uma noção: Código Penal da Vida Futura. Afinal, que código é esse? É o código que está em O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação. O Céu e o Inferno é um livro pouco conhecido até dos espíritas, mas é um livro simplesmente notável. É um livro extraordinário. É que as pessoas, às vezes, ainda não se acostumaram com o discurso de Kardec ou com a forma como ele aborda, mas o Céu e o Inferno é muito interessante. A primeira parte traz aquelas argumentações a respeito de céu, de inferno, existe morte, a respeito de castigo divino, a respeito de essas coisas todas que são dúvidas da mente humana. Mas, nessa primeira parte, no capítulo 7, existe algo extraordinário: o Código Penal da Vida Futura. Já na década de 80, eu falava sobre o Código Penal da Vida Futura, porque foi nessa época que eu descobri esse código. E aí fiquei maravilhada. Vale a pena conhecer, estudar e refletir sobre o Código Penal da Vida Futura, que tem 33 itens apenas, e fala de tudo a respeito da justiça divina. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, Allan Kardec coloca 66 comunicações de espíritos, de diferentes categorias. São 7 categorias de espíritos que Allan Kardec vai colocando a partir dos espíritos felizes, passando pelos criminosos arrependidos, suicidas, até chegar nos sofredores. 7 categorias de espíritos que se comunicavam e que Allan Kardec, na época, professor Rivaio, bom, ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos, já era conhecido como Allan Kardec, anotava. E não tinha nada para gravar como é hoje. Eu fico a imaginar as dificuldades da época, porque hoje nós temos toda essa parafernália que nos ajuda, que faz com que a vida fique mais fácil, no sentido de gravar, de anotar, de ter isso tudo para nós, bem à mão, bem visível, bem facilitado. Mas naquela época não era assim. Então nós vamos falar sobre isso, começando por um tema que agora eu tenho usado na abertura dos seminários e palestras que eu faço. É um momento que os fariseus vão fazer uma interrogação a Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta, disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Muito bem, nós vamos falar mais adiante desse tema aqui, desse trecho, mas ele é para nós a introdução, porque Jesus falou muito sobre o reino de Deus, muitas passagens. Só em Mateus 13, nós encontramos 7 parábolas, todas elas falando do reino dos céus ou o reino de Deus. É um tema muito importante e um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre ele. Vamos começar.
Começando com obras póstumas, porque aqui nós vamos ter uma introdução propriamente do Código Penal. As expiações coletivas. A humanidade se compõe de personalidades que constituem existências individuais e das gerações, que constituem as existências coletivas. Umas e outras avançam na senda do progresso, por variadas fases de provações, que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. É irresistível esse progresso do conjunto e arrasta as massas, ao mesmo tempo que modifica e transforma em instrumento de regeneração os erros e prejuízos de um passado que tem de desaparecer. Isso está no item Questões e Problemas no Obras Póstumas. Portanto, aqui nós já estamos tendo uma noção a respeito dessas existências individuais e as das gerações, conforme nós mencionamos as expiações coletivas. Então, começamos a refletir sobre isso. Na sequência, vamos ver uma mensagem de um espírito, Clélia de Plantier, que também está em Obras Póstumas, exatamente no item Expiações Coletivas. Ela vai falar algo extraordinário. Existem 3 caracteres, ela diz, 3 caracteres há em todo homem: o do indivíduo, do ser em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sobre cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso e virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão, e reciprocamente. Daí as situações especiais que cria para si nas suas sucessivas existências. Isso é muito interessante. Divaldo Franco, há muitos anos, quando ele foi pela primeira vez visitar um campo de concentração, porque depois dessa primeira vez, é claro, ele foi em outras, mas esse primeiro é o campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, que ele foi visitar. Então, ele estava depois contando a visita e ele disse o seguinte, que os carrascos que levavam as pessoas para morrer ali no forno crematório, para morrer de diferentes formas, de torturas, de tudo que era próprio do campo de concentração, esses homens, eles eram carrascos, mas viviam numa cidade próxima e eram cidadãos. Cidadãos respeitados, os seus filhos estudavam nas mesmas escolas, ninguém sabia que eles, de madrugada, sei lá que hora, iam para o campo de concentração praticar aquelas atrocidades. Eles eram virtuosos como cidadãos, como pais de família, e eram criminosos da pior condição, como carrascos no campo de concentração. Portanto, essa dupla face, não é? Essa condição assim, é muito comum entre as pessoas, não tão extremas, um que é um carrasco e outro, e ao mesmo tempo pai de família. Ou, às vezes, é um pai de família que, perante a sociedade, é gentil, educado, finíssimo, mas dentro de casa é um tirano. Por isso, Carl Gustav Jung vai tratar sobre este assunto, falando da máscara, falando da personalidade da pessoa, do quanto, muitas vezes, ela se apresenta de um jeito e, na verdade, ela é outra pessoa. E ele esclarece que quanto maior é a distância entre o que a pessoa assume perante a sociedade e o que ela é na realidade, essa distonia, essa coisa tão difícil assim de encaixar, é mais rapidamente desmascarada. Porque a pessoa não consegue, de uma distância tão grande, uma persona tão diferente uma da outra, não é, manter aquilo muito tempo. E aí, aos poucos, isso vai caindo, essa máscara, essa persona que a criatura idealiza para ela, e aí vem a realidade. Muito bem. Então, a Clélia está exatamente mostrando isso. E, às vezes, pessoas que nós conhecemos podem ser pessoas extremamente irritadas, extremamente grosseiras no trato com as pessoas que são chamadas de subalternas,
E lá fora serem pessoas maravilhosas, educadíssimas, finíssimas, mas tratam essas pessoas de uma forma rude, de uma forma agressiva. Então, essa distância entre uma coisa e outra existe na vida atual, na nossa própria vida. Vejamos a seguir, começando agora, o Código Penal da Vida Futura. Esse código, como eu disse, ele tem 33 itens. E logo no primeiro item, Allan Kardec coloca que o espírito sofre no mundo espiritual a consequência do que ele fez na Terra. É verdade, nós sabemos disso. Que do lado de lá, nós vamos encontrar o resultado do que fizemos. Jesus já disse a cada um segundo as suas obras. Então, não há como fugir disso. O que nós fizemos, fazemos, o que nós plantamos, vamos colher. A cada um segundo as suas obras. Portanto, o espírito chega no mundo espiritual e encontra o resultado do que ele fez na Terra. E aí, Allan Kardec começa a explicar a questão, por exemplo, da felicidade. Que quanto mais a pessoa deseja felicidade, porém, quanto maior é o número de imperfeições dessa pessoa, quanto mais ela é imperfeita, mais longe ela está da felicidade. Toda imperfeição é causa de infelicidade. Por que nós não somos felizes plenamente? Porque ainda temos imperfeições. Nós temos momentos de felicidade. Momentos que, para nós, quando nós estamos felizes, parece que o tempo disparou, que o relógio andou muito depressa e aquele momento maravilhoso acaba logo. Mas quando a pessoa está doente, quando a pessoa está sofrendo, aquela noite interminável, parece que as horas pararam, a noite é muito maior, o tempo é muito mais longo, tudo depende do estado íntimo da pessoa. Muito bem, então vamos começar agora com o Código Penal. Item 1, que eu já mencionei. O espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado, ou infeliz, no caso, né, é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. Portanto, é isso tudo que eu acabei de falar. Não é? O nosso estado feliz ou infeliz depende do nosso estado íntimo. Perfeição, só não sabemos quando, mas podemos caminhar vencendo as imperfeições. Aí Kardec até diz assim, quem tem 10 imperfeições e venceu 4, já está mais perto da felicidade. Se venceu 6, vai vencendo algumas imperfeições, burilando o seu caráter, melhorando, essa pessoa já é um pouco mais feliz do que quando as suas imperfeições estavam aí no estado, vamos dizer, de natureza. Na natureza da criatura era daquele jeito e a pessoa não queria melhorar de forma alguma. Muito bem, então, quando nós falamos que, no Código Penal da Vida Futura, que estamos repetindo aqui agora, não é? Quando nós falamos que o espírito encontra no mundo espiritual o resultado das suas ações e a felicidade é difícil da pessoa encontrar, então nós lembramos da terceira parte de O Livro dos Espíritos, na questão 614, que abre a primeira parte dessa terceira. Aliás, a primeira questão da terceira parte de O Livro dos Espíritos, as leis morais, a pergunta que Allan Kardec faz é a seguinte, o que é a lei natural? E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei divina. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, vejamos que o que está no Código Penal é o desdobramento que está na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Nós só somos infelizes porque nós nos afastamos da lei divina. E é por isso, porque como nós nos afastamos, somos cheios de imperfeições. E por isso, não somos felizes. Continuando. Agora já pulei para o item 8, porque são 33 itens, eu vou falar só alguns, né? Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais.
Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. E aí vamos lembrar de um caso agora. Quando aquele avião da TAM, no aeroporto de Congonhas, há alguns anos atrás, perdeu a direção, não é? Agora não lembro o motivo técnico que aconteceu, e foi despencar, cair em cima do próprio ali o negócio da TAM. Ali uma construção qualquer da TAM, então o avião caiu lá, pegou fogo, explodiu, e ali morreram, em números redondos, 200 pessoas. Então aquilo chocou muito, não é? E aí ficamos a imaginar aquelas pessoas e ficamos a pensar no sofrimento, aquilo tudo. Acontece que daí a uns 15 dias, menos de 20 dias, uns 15, 16, 17 dias, na nossa reunião mediúnica, me apareceu o meu sogro. Porque o meu sogro, ele era luterano, quando na Terra. Eu convivi pouco tempo com ele. O Schubert é do meu marido. O Schubert é do meu sogro, porque ele era descendente de alemão. Vieram da Alemanha. A mãe dele, alemã, que veio com os filhos, e o meu sogro, Pedro Schubert. Muito bem. E eu me dei muito bem com o meu sogro. E na minha vida eu já vi olho de pessoas com olhos azuis, mas o do meu sogro, os olhos azuis do meu sogro eram maravilhosos. Então, quando ele apareceu na nossa reunião, ele vai muito raramente. Aparece raramente. Era uma pessoa muito boa e está muito bem no mundo espiritual. Ele apareceu. E apareceu lá na porta, por exemplo. E no mundo espiritual, as coisas acontecem no átimo, no piscar de olhos, numa fração de segundo. Quando eu vi meu sogro lá, ele já estava aqui, perto de mim. A coisa funciona assim. Então, ele falou comigo assim: no avião da TAM, nesse desastre, havia uma pessoa ligada ao meu passado, à minha família, Schubert, e outras mais, porque o Schubert tinha outro sobrenome antes, que agora não me lembro. Então, ele disse, e eu pedi que essa pessoa viesse despertar aqui nessa reunião. Então, veio sendo trazida por espíritos como se fossem enfermeiros, uma senhora. E essa senhora estava assim muito curvada, não é? Você via que era uma pessoa que estava sofrendo muito. E então ela estava, imediatamente foi ligada a mim, e ela estava chorando, porque ela começou a ter consciência que tinha morrido. Então ela só falava assim: ai meu Deus, era o que ela falava. E então o dirigente da reunião, que fica sentado sempre assim do meu lado, ele começou a conversar com ela. Ele observou que era um espírito muito sofrido. Ele não sabia o caso, não sabia o que estava acontecendo, mas ele viu que era um espírito que estava sofrendo muito. E começou a tentar acalmar, serenar, fez uma prece, e assim foi, aos poucos, conseguindo que ela fosse se acalmando, fosse ficando muito mais suavemente naquele pranto, aquela coisa toda. E aí eu também, mentalizando, né, para o médium precisa muito disso. Enquanto o espírito está se comunicando, ele envolve o espírito com uma vibração boa, de amor, mesmo o obsessor e principalmente, não é? Para que o obsessor sinta uma boa vibração naquele local onde ele está dando a passividade. Muito bem, então depois ela foi levada já para um tratamento, uma consciência agora do que havia acontecido. E meu sogro vai contar o caso. Então, ele falou o seguinte, que naquele momento que aconteceu a explosão, que o avião realmente caiu em cima daquele lugar lá, daquela construção, que eu esqueci o que é, um depósito, né? Uma coisa assim, né? Pois caiu lá. Então, os espíritos, a gente fica pensando assim, né? Aquelas pessoas, todas que estão dentro do avião, como que elas sentiram aquilo, aquele impacto, aquela dor, como que foi aquilo? Então, ele falou assim, que
na hora que isso acontece, os benfeitores espirituais, os mentores daquelas criaturas, tiram o espírito na mesma hora. O corpo fica sofrendo aquilo, mas o espírito já está sendo desligado, desde que a pessoa tenha mérito. Quanto maior é o mérito da pessoa, menos sofrimento ou menos tempo ela vai ficar ligada ao corpo físico. Muito bem, então, vamos lembrar aqui do livro Ação e Reação, de André Luiz, aonde é contada ali a história de uma queda de um avião que tinha 14 pessoas dentro desse avião. O avião bateu num morro e explodiu. Então, André Luiz ficou sabendo pelo mentor daquele livro, porque cada livro de André Luiz tem um orientador, né? E um instrutor, orientador e tal. Então, que havia um acidente aéreo. E que ele, esse instrutor, ia lá para ajudar a desligar alguns espíritos que ainda estavam ligados aos corpos. André quis ir, na mesma hora se ofereceu para ir, né? Você lembra, né? Aí André queria ir, mas o que o instrutor falou com ele? Que ele não estava preparado para aquilo, não. Não era hora dele ir lá fazer esse tipo de trabalho, porque ele não tinha uma preparação para isso. E aí ele vai falar uma frase muito instrutiva para nós. Ele falou assim: o desastre é o mesmo para todos, mas a morte é diferente para cada um. É verdade. Assim foi o caso dessa senhora. Então o desastre é o mesmo, mas cada um está de um jeito. Lá naquela questão do tsunami, no livro que está relatado, né? No livro Transição Planetária, ali muitos espíritos foram desligar as vítimas, não é? Só que cada um de um jeito, cada um passando por uma situação. Então, nós ficamos muito satisfeitos, o grupo todo, com a comunicação do meu sogro. Aí veio o meu mentor, que é o mentor da reunião, e explicou mais ainda, não é? Essa questão daquele momento terrível, haver uma ajuda, porque existe uma ajuda muito grande dos mentores. Mais para frente aqui, ainda hoje, nós vamos ver por quê. Isso vai ser mais para adiante, daqui a pouquinho. Como que isso funciona? Continuando, agora o item 20. Qualquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo de guarda, guia, que por eles vela. Isso aqui, entre parênteses, é do Kardec mesmo, não foi eu que coloquei, não. Todos têm seu anjo de guarda, entre parênteses, guia, que por eles vela. A interferência do guia faz-se ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Então, cada item que nós estamos mostrando vai aprofundando mais o assunto. É claro que o assunto é muito vasto e nós pegamos alguns pontos chaves para que nós possamos ter uma noção, não é? Muito bem, então, mesmo espíritos perversos, mesmo espíritos inferiores, Deus jamais os abandona. Pode ter coisa mais bonita do que isso? Porque para os nossos irmãos dos outros ramos do cristianismo, eles acham que Deus abandona, que Deus vira as costas, porque, especialmente se for de outra religião, o que é o absurdo dos absurdos, não é? Muito bem, então todos têm o seu anjo de guarda. E aí a gente pensa assim, e aquela facção islâmica? E aqueles lá, tem anjo de guarda? Tem. Próprio do tipo deles lá, assim, do conhecimento cultural deles, não é? Porque todos os mentores, todos os guias, todos os anjos de guarda, eles querem o melhor do seu protegido. É claro que nós sabemos quando esse, vamos dizer, anjo guardião está tentando levar o seu protegido para o bom caminho, no sentido de abrir para eles oportunidade, isso, aquilo, não fazendo pressão, mas abrindo portas, oportunidades, uma pessoa que vem e fala alguma coisa, uma pessoa que lê alguma coisa, que abre a mente da criatura. Então, são as oportunidades para a pessoa mudar.
E sabemos que quando a pessoa insiste no crime, na maldade, na perversidade, o mentor, o guia, fica só de longe olhando, né? Porque ele já fez de tudo. Está esperando a hora que a pessoa amadureça. Porque muitas vezes vem a dor, muitas vezes vem situações impactantes que faz a pessoa, de repente, cair em si, não é? Então, espíritos muito perversos, nós sabemos, como eu até falei hoje de tarde, não é? Que eles não voltam a reencarnar no nosso planeta, vão para o mundo inferior. Muito bem, então, aqui nós estamos vendo o quanto a proteção espiritual existe. E é para todos nós. É para todas as pessoas. É que às vezes a gente nem pensa no anjo da guarda da gente, no anjo guardião, no espírito. Fala anjo porque foi um modo de que todo mundo acostumou a falar, mas é o espírito guardião nosso, não é? Cada um tem o seu. A gente nem lembra dele às vezes, né? Ou então, quando lembra, nem também dá valor, ou lembrou, mas esqueceu, e nem importa a ideia que surge na sua mente, que às vezes é o próprio mentor, o próprio guia que está dando uma intuição, né? E aí vai por aí afora. Agora o item 13, andei para trás um pouquinho, que eu já estava no 20, aí voltei para o 13, mas é uma questão de colocação. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela permanência no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Então, nós podemos mudar totalmente, não é? Podemos, pela prática do bem, até mesmo anular, até mesmo superar situações terríveis que possamos ter cometido nessa vida ou em outra. Então, o bem praticado, ele vai trazer para a pessoa algum crédito, que vai melhorando a sua situação perante a contabilidade divina. Muito bem, então, alguns itens do Código Penal nós já estamos sabendo. Mas vamos ver da continuação. A culpa, esculpida na consciência, promove a necessidade da reparação. Nem é preciso ninguém falar. Nem é preciso um tribunal no mundo espiritual para julgar a pessoa. Nós temos um juiz interno, que é a nossa consciência. Aí vamos lembrar. Vamos lembrar daquele texto inicial. Quando Jesus fala, o reino de Deus não está aqui nem ali. Aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Bem, nós trazemos dentro de nós o reino de Deus. E aí começamos a ver a importância disso. E lembrar a questão que eu considero uma das mais importantes do Livro dos Espíritos, aliás, de toda a codificação, é a 621. Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Eu acho a pergunta simplesmente notável. Porque como que Kardec imaginou que a lei de Deus podia estar escrita em algum lugar? Porque ele sabia. Eu sempre digo que Kardec sabia as respostas. Para saber fazer pergunta daquele tipo, é porque ele conhecia. Vamos dar um exemplo. Exemplo banal. Exemplo aqui da nossa vida. Uma pessoa vai entrevistar um escritor, um compositor, uma pessoa de projeção. O entrevistador, se for um escritor, precisa conhecer até os livros da pessoa, pelo menos 1 ou 2 livros, para fazer perguntas inteligentes. Senão vai perguntar assim, por que você escreveu isso, por que é isso? Então, enfim, a pessoa não sabe nem fazer pergunta. Para saber fazer pergunta, ela conhece. Então, Kardec conhecia aquilo tudo. Só que em estado vamos dizer, inscrito na sua consciência, de vivência. Porque para ser um missionário da terceira revelação, ele tinha que ter conhecimento. Então, intuitivamente, as perguntas iam aflorando, né? E eu falo que eram perguntas que toda a humanidade gostaria de fazer. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência. Aonde está o reino de Deus? O reino de Deus não está aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de vós. Dentro de nós, aonde? Na consciência. A lei de Deus, o reino de Deus, está na nossa consciência. Então, meus irmãos, nós trazemos
a lei divina em nós. Hoje de tarde eu falei, Deus está em nós. Deus está aqui. É que a gente não tem essa noção. Eu citei o exemplo de Emmanuel, né? Que fala que Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. É aquela questão da gota, né? Todo mundo sabe que a gota está contida no oceano, mas pouca gente sabe que o oceano está contido na gota. E é assim que a coisa funciona. Então, nós trazemos essa lei dentro de nós. A Joana vai dizer o seguinte: a consciência, para a gente ter uma ideia do que é a consciência, é preciso dizer que hoje em dia existem os físicos da consciência. Físicos que estão tentando entender a consciência, mas não entendem, porque a consciência é o maior mistério. O doutor Antônio Damasio, que é um ícone dessa área aí da consciência, da psiquiatria, da neurologia, é tanta coisa esse homem. Ele é português, mas é radicado nos Estados Unidos há muitos anos. Escreveu um livro, O Mistério da Consciência. Eu tenho esse livro. Li, quase 500 páginas. Ele argumentando de tudo quanto é jeito. Argumentou o mistério da consciência. Para chegar nas últimas páginas e falar que a consciência ainda é um mistério. Porque ninguém sabe explicar o que é a consciência. Se você não tiver o conhecimento da doutrina e que nós somos espíritos imortais, você não consegue. Porque a consciência não pode ser atributo dos neurônios, das sinapses, dos dendritos, essas coisas todas. Claro que não. Não é uma secreção do cérebro, que muita gente pensa que é. Né? Então, agora a Joana vai dizer o seguinte: a consciência não é inteligência, no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu vir a ser. A consciência, nos seus variados níveis, consubstancia a programação das ocorrências futuras, através das quais conquista os patamares da evolução. É aquele livrinho dela, Momentos da Consciência, que é um livro fantástico. Muito bem, então ela não é a inteligência propriamente, porque quando nós vamos falar dos atributos que o ser humano possui, porque Deus nos dotou de atributos fantásticos. Então, como eu falei de tarde, nós somos os seres de inteligência da criação, questão 76 do Livro dos Espíritos. Né? Muito bem, mas aí, atributos, por exemplo, o que nós podemos dizer? Um dos nossos atributos. Nós temos a inteligência, nós temos a nossa mente, o psiquismo de maneira geral, nós temos uma coisa fabulosa que é a memória. A memória é uma das coisas mais fantásticas que nós temos. Porque se nós não tivéssemos a memória, toda manhã a gente acordava e não sabia o nome, nem o próprio nome, sabia quem era. Agora, para as pessoas espíritas, a memória ainda é mais fabulosa, porque a memória são também as nossas encarnações anteriores. É o conjunto todo. Então, a memória não é só dessa vida, é a memória de todos os tempos, desde que nós fomos criados por Deus. Então, a vontade é outra força, outro potencial que nós temos, poderosa. Porque nós levantamos de manhã porque temos força de vontade. Senão, todo mundo ficava lá, que preguiça. Não, vou ficar aqui e tal, não quero saber de nada. Mas a força de vontade de crescer, de melhorar, de progredir, porque isso também está em nós. Kardec fala em O Evangelho segundo o Espiritismo que o ser humano traz em si o desejo do melhor. E é mesmo. Desde o homem da caverna, que saiu da caverna para fazer uma palhoça, para fazer uma cabana, para fazer qualquer coisa, porque ele queria melhorar. Vai fazer uma arma, uma coisa qualquer, para poder conseguir lutar com os animais e vencer e tal coisa, e vai por aí afora. E o ser humano continua com esse desejo do melhor. Aí, a misericórdia divina se evidencia, porque nós estamos falando de tragédias. Nós estamos falando de balas perdidas ou tragédias coletivas, não é? Por que aconteceu isso? A doutrina nos mostra que aquela criança ou aquele adulto que ia passando e uma bala perdida,
matou a pessoa. Primeira coisa, era inocente aquela pessoa? A bala era perdida? Foi tão perdida assim, a bala? Por que a bala foi naquela pessoa? Então, a coisa não é assim, um azar danado, deu um azar que aconteceu isso. O meu cunhado, ele já desencarnou, mas ele residia num sítio que tinha um lugar alto. E muitas vezes ele ficava à janela, olhando à noite, porque é muito bonito o lugar e tal, lá perto mesmo de Juiz de Fora. Uma noite, ele estava sem camisa, um calor grande, olhando à noite. De repente, ele sentiu uma coisa no braço dele, no ombro dele, que passou e deu aquele, como se fosse arranhando. E ele ouviu um ruído estranho. Então, quando ele foi ver, era uma bala que alojou na porta do armário. Porque alguém estava atirando, mas não se via nada. E a bala veio. Não era hora dele desencarnar. A bala passou raspando. Então, não era o momento. Porque a morte é aquilo que nós sabemos, não é? A morte vai acontecer. Ela poderia acontecer até de outras formas, mas, às vezes, o conjunto de circunstâncias faz que aquilo seja desse jeito. Quando passaram filmes sobre o tsunami, não é? Muitos filmes contando casos de pessoas que conseguiram se salvar, a família, cada um estava num lugar, os filhos, a esposa, mas todo mundo se salvou. Esses filmes de incêndios, né? Que conseguem se salvar, das torres gêmeas. E eu sou vidrada naquelas torres gêmeas, não sei porquê. Eu fico vendo aquilo, passou o filme, todo ano passa, né? Em setembro. Eu vejo de novo, não sei porquê, fico vendo aquilo, fico vendo aquilo. A minha filha fala, não cansou ainda não? Eu falo, mas não sei porquê que eu tenho que ver as torres gêmeas. Agora, outro dia eu falei, chega também, que eu vou parar com esse negócio. Mas depois de muitos anos eu continuei vendo. Então, a gente vê como que a coisa funciona. Tudo indicava que algumas pessoas que estavam descendo aquelas escadas iam morrer. Elas estavam no 5º andar. É muito interessante isso. E quando a torre começa a despencar, não é? O 5º andar ficou numa posição e numa situação que aquelas pessoas se salvaram. Então, é um caso interessantíssimo. Eles estavam ajudando a descer uma pessoa de idade. Então, ficaram preservados. Não é? Porque a posição com que tivesse preservado o 5º andar todinho. Quando não tem que ser, não é. E quando tem que ser, não adianta, né? Não adianta. Então, deixa eu ver as horas, porque senão eu vou contando caso. Eu tenho um amigo lá na nossa sociedade Joana de Ângeles, ele é engenheiro. Então, ele faz cálculos para prédios, faz cálculos de prédio, essas coisas. Então, ele tem esse negócio de cálculos. E ele soube do seguinte caso, que um morro, uma rua com morro, cá embaixo no morro, tinha um orelhão. Uma pessoa estava telefonando no orelhão. Um caminhão passou lá em cima, atravessou a rua assim, foi para lá. Soltou do caminhão um pneu. O pneu veio rolando, onde ele foi bater? Na cabeça do homem que estava telefonando. Aí, esse meu amigo já fez todos os cálculos possíveis. A velocidade do pneu, a velocidade do caminhão, a posição do homem, porque um minuto aqui, para ver por que aconteceu isso. Ele falou assim, vou perguntar ao Divaldo. Eu falei, nem pergunte, meu filho. Isso é assim mesmo, tinha que acontecer. Ele estava ali naquela hora, aí fala assim, a pessoa estava no lugar errado, na hora errada, mas tinha que ser, não é? Porque como é que desce um pneu e vai na cabeça dele e mata ele? Então, aí são essas coisas, né? E ele é muito engraçado, que ele falou assim, eu já calculei, ele vem me mostrar os cálculos. O pneu devia estar com essa velocidade, o caminhão estava com outra velocidade, o homem estava ali telefonando, mas não se explica. Agora, como a misericórdia divina se evidencia? Primeiro, amor de Deus a todos os seus filhos.
equânime. A justiça divina, ela é perfeita, ela é equânime. Quando, às vezes, as pessoas acham que Deus não está nem aí para o sofrimento, porque tem pessoas maravilhosas, pessoas bonitas, pessoas famosas, pessoas cultas, pessoas ricas. E ela está lá, essa outra pessoa que está analisando isso, não é? Está lá num quartinho qualquer, num lugar muito assim sofrido, não é? E aí aquelas pessoas, sim, Deus protege. E eu estou aqui castigada. Muita gente acha isso. Deus não está nem aí para nós. É que não tem noção da justiça divina. E as pessoas falam, é por isso que nós temos temor a Deus. Eu sou temente a Deus, quando nós devíamos falar, não é, que amamos a Deus. Porque esse Deus deles tem que ser temido mesmo, que é um Deus cruel. A lei do progresso, que é a lei da evolução. A reencarnação, que é a oportunidade que a misericórdia divina se evidencia. Livre-arbítrio, certeza da vida futura, tudo isso a doutrina nos proporciona. E desejo incessante de alcançar o melhor. Eu tenho que correr um pouquinho por causa do horário. Muito bem, agora vamos ver um outro aspecto. Os flagelos destruidores. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores, por meio de desastres, não é, coletivos, por forças da natureza, os terremotos, aquelas coisas todas? Vamos ver a resposta. A humanidade, né, para fazê-la progredir mais depressa, é preciso que se veja o objetivo para poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. Muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. É a questão 737 de O Livro dos Espíritos. Muitas outras também, cadeadas com essa, vão aclarando ainda mais essa questão. Mas vejamos Allan Kardec esclarecendo. Quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando houvesse soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que parte ao mesmo tempo maior número de pessoas. Essa é um comentário de Kardec à questão que nós falamos anteriormente, né? Muito bem, então, aí nós estamos vendo que alguma coisa está presente na nossa vida. Em O Livro dos Espíritos, na questão 525, a interferência dos espíritos na vida das criaturas é o assunto. Então, ali, Kardec vai fazer umas perguntas. E ele fala o seguinte: uma pessoa, um homem, sobe uma escada. O degrau da escada quebra, ele cai e morre, porque bate com a cabeça num lugar lá e morre. Aí a pergunta é: os espíritos fizeram o degrau quebrar, porque aquela era a hora do homem? Olha a resposta. O degrau podia estar podre, o homem podia pesar muito, e o degrau não aguentou, e ele caiu. Isso não quer dizer que seja a interferência dos espíritos. Chegou a hora dele. Mas Kardec não se conformou com essa pergunta e perguntou outra. Está havendo uma tempestade. Tem uma árvore. O homem vai para debaixo da árvore. Aí cai o raio na árvore e mata o homem. O raio caiu ali porque o homem tinha que morrer? A resposta dos espíritos: o raio caiu porque tinha que cair. Já era da natureza, da tempestade. Agora, o homem, aí sim, ele pode ter sido inspirado a ir para debaixo daquela árvore. Porque era a hora dele. Era alguma coisa que ele passaria. Então, ele foi para debaixo da árvore, caiu o raio, ele morreu. Aí vem a outra pergunta. Uma pessoa atira com uma arma para alvejar alguém. Mas aí ele pergunta: essa bala, ela poderia ser desviada pelo espírito, por algum espírito, se não tivesse chegado a hora do homem? Aí ele fala: não,
não poderia, os espíritos respondem, não poderia ali, porque o projeto, ele tem, projetil, né? Ele tem um caminho, desde que atirou, ele vai, a bala vai. Agora, se não era a hora do homem, ele poderia ter, de repente, mudado de posição, a bala não atingiu. Ou então, o sol ofuscou o atirador e ele atirou mal e a bala não pegou no homem. Porque quando é a hora, aí vai. Então, essas coisinhas você vai juntando, você vai analisando, você vai refletindo, você começa a entender como que as coisas funcionam. Como que tudo, aos poucos, vai sendo realizado, conforme a necessidade. Agora, na misericórdia divina, existe uma coisa muito interessante, que é quando a pessoa, às vezes, sofre alguma coisa, por exemplo, um desastre, ou então tem um AVC muito grave, qualquer coisa desse tipo, em que a pessoa foi dada até como morta, esse aí não aguenta mais, vai morrer e tal, ele pode ter uma moratória, se merecer. Ficar um pouquinho mais, por conta da família, por conta de alguma coisa, porque essa pessoa tem mérito. O meu pai teve uma moratória de 14 anos. O meu pai foi dado como morto pelos médicos. Então, naquela noite, véspera de Natal, meu pai teve um terceiro infarto. Já tinha tido 2, teve esse terceiro. Então, ficou lá no Centrocor, lá no lugar onde, do atendimento de urgência, né? Na UTI e tal. E aí o médico veio e falou assim, estava minha mãe e as 3 filhas, eu sou a mais velha, nós somos 3. Aí o médico chegou e falou assim, olha, se vocês souberem rezar, rezem, porque hoje a situação dele é gravíssima. Os rins estão paralisados, e isso e aquilo, falou o quadro todinho. Aí, quando ele falou, vocês sabem rezar? Rezem. Nós falamos, isso é com gente, conosco mesmo, nós sabemos rezar. Então, aí, passamos a noite naquela rezação. Passamos a noite assim. Então, quando foi de manhã, às 8 horas da manhã, o médico abriu a porta, o mesmo médico, falou assim, falou mesmo assim, Jesus Cristo olhou cá para baixo hoje, porque tudo que ele tinha ontem, hoje não tem mais. Tudo funcionou, ele teve 14 anos de moratória. Quando estavam completando 14 anos. Porque depois meu pai foi operado, fez ponte safena. Naquela época, em Juiz de Fora, não fazia. Ele foi operar em São Paulo com o doutor Zerbini e tal. E nós conhecemos o doutor Zerbini, que era o ícone, né, dessas cirurgias, essa coisa toda e tal. E aí, então, ele viveu mais 14 anos. Acontece que, quando estava completando 14 anos, naquele ano, meu pai falou com a mãe para chamar as 3 filhas, e nós fomos lá. Aí o papai falou assim, olha, a minha moratória termina esse ano. Aí nós assim, não, que isso, como é que você está falando? Sim, porque agora era o mês de fevereiro. Ele falou assim, agora em março, eu e a Zélia, minha mãe, vamos fazer 50 anos de casado. Em abril, eu faço 80 anos. E até o fim do ano, a minha moratória termina. E aí preveniu, arrumou tudo que tinha que arrumar e tal. Aconteceram as coisas direitinho. Quando foi em junho, ele teve uma outra crise lá, que eu esqueci o nome. E aí, em dezembro, ele desencarnou. Então, terminou a moratória dele. Não é? Mas ele mesmo tinha consciência disso. Então, a misericórdia divina pode, não é? Se a pessoa tiver um mérito, se a pessoa precisar, ela pode ficar mais uns dias, mais um tempo, não é? E aí vai conseguindo realizar mais coisas, trabalhar e tal. Vamos ver as desencarnações coletivas agora, na visão de Emmanuel. Ele fala assim, reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. Perfeito amor e justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si mesmo. Como eu disse, a consciência julga, não é? Então, a nossa consciência, se a pessoa está desperta, ela despertou para a realidade da vida, o sentido da vida, a consciência acusa.
E aí Emmanuel conclui: criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir as consequências. Então, nós mesmos, o próprio espírito já desperto, evidentemente, já compreendendo, ele vai sentir que ele tem que passar por aquilo. Porque ele fez isso em alguém, ou então porque ele precisa daquilo. E aí nós temos que ter muito cuidado. Se uma pessoa desencarna, por exemplo, numa explosão, numa coisa dessas que nós falamos, foi assassinada, qualquer coisa, ou então nasce uma criança com limitações gravíssimas, logo alguém fala assim, foi um assassino na outra vida. Nós temos que ter muito cuidado, porque nem sempre, tem espíritos que pedem para passar por aquilo, para dar um salto de qualidade, para dar um salto evolutivo. E outros estão passando por aquela experiência para ajudar a família, para despertar a família, para ensinar a família. Nós temos que ter cuidado. É suicida. Temos que ter cuidado, para não ficarmos julgando o próximo, porque pode ter muitas outras razões, muitos outros motivos, muitas coisas do passado. Ainda continuando, Emmanuel prossegue. Lamentemos sem desespero, quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Portanto, nenhum de nós está completamente livre, não é? De não passar uma prova, de não ter isso, de não ter aquilo. Então, nós não sabemos o quanto nós devemos, o quanto nós pedimos, o quanto nós necessitamos passar. E aí a doutrina espírita nos faz esse convite à introspecção, para nós fazermos uma viagem interior, para verificarmos quais os pontos fracos da nossa personalidade, as imperfeições, o que nós podemos melhorar. E aos poucos nós vamos conseguindo. Mas, lembrando de um incêndio na década de 70, que foi do edifício Joelma. Foi muito famoso, né? Foi muito comentado. E naquele dia, Chico Xavier contava isso. Naquele dia do incêndio, que começou, o rádio, na época não era TV, né? Era o rádio que começou a noticiar, e Chico ficou sabendo, e Emmanuel disse que ele deveria se reunir com mais 2 ou 3 ali na casa dele e fazer uma prece. E Emmanuel ali presente. E Chico vai psicografar uma poesia, aliás, em outro incêndio também. Então, nós vamos ver o que os espíritos explicam a respeito disso. Aí, Emmanuel, completando esse capítulo 19 de um livro também imperdível, Chico Xavier pede licença, ele diz assim: não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Portanto, quando meu sogro chegou e falou que os espíritos eram retirados ali, que tudo era suavizado, minimizado, aqui está o comentário de Emmanuel corroborando, confirmando que isso acontece realmente, não é? Esse livro, Chico Xavier Pede Licença, eu recomendo para as pessoas que fazem palestras, para as pessoas que fazem estudos nas casas espíritas, porque esse livro, são 3 livros do Chico. Na Era do Espírito, Chico Xavier Pede Licença e Diálogo dos Vivos. Esses 3 livros, eles são compostos da seguinte maneira. No primeiro capítulo, por exemplo, Chico vai dizer qual o capítulo do Evangelho foi aberto aquela noite, ou do Livro dos Espíritos. E logo em seguida vem Emmanuel ou outro espírito que comenta o texto do livro aberto. E depois vem quem? Herculano Pires, que vai comentar a mensagem do Chico, a mensagem de Emmanuel.
Herculano Pires, naquela época, usava o pseudônimo de Irmão Saulo, mas é Herculano Pires. Então, nesta mensagem aqui do capítulo 19, Herculano Pires vai comentar da seguinte maneira. Ele comenta num capítulo que ele dá o título de As Leis da Consciência. Olha, meus irmãos, é algo extraordinário. Quando eu li isso, As Leis da Consciência, eu depois montei também uma palestra. Eu tenho palestra que tem esse título, As Leis da Consciência. Porque nós trazemos a lei divina em nós. Mas essas leis da nossa consciência, baseadas na lei divina, norteiam a nossa vida. Agora vamos ver o que Herculano falou. Herculano disse assim, as leis da justiça divina estão escritas na consciência. Obedecendo essas leis, as vítimas de morte coletiva aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. E aí ele acrescenta, são almas que se punem a si próprias, em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Ou seja, esses espíritos cometeram erros no passado, mas tiveram várias reencarnações até que chegaram nesse ponto. Já haviam, vamos dizer, quitado quase tudo perante a contabilidade divina, porém, faltava alguma coisa. E como a consciência julgou, eles pedem para ter essa parte final. A morte, num incêndio, num desastre, alguma coisa assim, porque aí eles zeram. Agora sou eu que estou falando, hein? Essa expressão é minha. Eles estão zerando a conta. A partir daí, eles estão recomeçando a vida. Construindo, né, a si próprios novamente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. Herculano Pires, Chico Xavier pede licença, capítulo 19. Os outros 2 livros, para quem quiser anotar, que sempre que eu falo isso, uma porção de pessoas anotam, Na Era do Espírito, Chico Xavier pede licença e Diálogo dos Vivos. Todos 3 são dessa forma. Então, a pessoa que quer fazer palestra, ela tem 3 visões do mesmo assunto. E aí ela tem material para fazer a palestra. Não é? Muito bem, então, meus irmãos, bala perdida, desastres coletivos, seja porque o vulcão entrou em erupção, seja porque houve um terremoto, seja porque houve uma enchente, qualquer coisa tem um significado. Nada é por acaso. Nada vem assim e fica por isso mesmo. Então, nós vamos aprendendo que as leis divinas estão em nós. Estão na nossa própria consciência. Nós trazemos o reino de Deus em nós. E isso é muita coisa, não é pouca não, é muita. E é esse reino que está em nós que vai julgar as nossas ações. A partir do momento do nosso despertamento. Agora vamos ver, ainda só para resumir, o Código Penal. Resumindo, arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, são os 3 passos. Arrepender. O espírito arrepende. Mas ele vai ter que expiar a falta. Não é só falar assim, arrependi, pronto, estou ótimo. Não. E depois ele vai reparar o mal que ele fez. Ele vai construir onde ele destruiu. Assim que se repara uma falta. O arrependimento suaviza a expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação pode anular-lhe o efeito destruindo a causa. Só a reparação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Ficou bem claro como funciona? E agora, refletindo ainda as leis da justiça divina, isso tudo que eu acabei de falar, porque isso aqui são palavras minhas, né? Gravadas na consciência, para encontrar o alívio da consciência. O espírito sente necessidade de passar pelo sacrifício que impôs aos outros. Quando a dívida é muito grave, são necessárias várias encarnações para saudá-la.
E num resgate coletivo, muitos estão zerando a dívida. A misericórdia divina suaviza o sofrimento, através do amparo segundo o mérito de cada um. O Pai nos concede sempre o melhor. E agora aqui, a poesia que Chico Xavier psicografou, do espírito Cornélio Pires. Então, é assim: céu de São Paulo, o dia recomeça. O povo bom na rua lida e passa. Nisso, aparece um rolo de fumaça e o fogo para cima se arremessa. A morte inesperada age possessa, e enquanto ruge, espanca ou despedaça, a terra unida ao céu, a que se enlaça, é salvação e amor, servindo à pressa. A cidade magoada e enternecida é socorro chorando a despedida, trazendo o coração triste e deserto. Mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito e caminhos de luz no céu aberto. Então, a proteção, o amparo, não é, dos benfeitores sempre está presente. Embora o quadro seja tão terrível, ali estão os bons espíritos ajudando aquelas pessoas, né? E aí nós temos o Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós, de Jesus, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso ou descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 28 a 30. Então, Mateus capítulo 17. Agora é a hora do som, viu? É um PowerPoint para finalizar. É um texto maravilhoso de Joana de Ângeles, do livro Desperte e Seja Feliz. E a música também é lindíssima. Não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais de felicidade humana fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Amor-terapia é o título, ou seja, a terapia do amor. Portanto, Joana nos está convidando a essa mudança, não é? No nosso mundo interior, de burilarmos esse sentimento, de aprimorarmos, de estendermos o amor, porque nós trazemos o amor dentro de nós, só que está precisando ser exteriorizado. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muito obrigada.